Graça e paz, amado irmão, amada irmã, bem-vindos a esta quinta-feira. Eu declaro sobre você o favor do Pai, eu declaro que o Senhor te cerca de bondade e o Senhor te guia aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ele é o teu pastor, ele cuida de você. Aleluia, você reconhece a voz do Senhor. Eu declaro que o seu coração é sensível à voz do Senhor. Você ouve os comandos do Espírito. Ele vai te usar neste dia com graça, com poder, com manifestação do sobrenatural na sua vida. Você vai atrair riquezas, produzir riquezas. O Senhor é aquele que te guarda, aquele que te ama, e esse amor não pode ser mensurado. Você é altamente abençoado, profundamente amado. Você é uma pessoa escolhida para o melhor da vida. Deus te escolheu para a vida, paz, alegria. Sobre você foram liberadas as bem-aventuranças sobre ti, sobre a tua casa, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Aleluia. Olá, Angelita. Paz, Rosa. Paz, Maria Alves. Aleluia. Valéria. Rosana André. Oh, Rosana André. Bom dia, Marcos. Amém, estúdio Cláudia, é isso? Amém. Valéria, amém. Glórias a Deus. Que bom tê-los aqui. Olá, Sueli, Sérgio, Amado, Shalom. Bom dia, Dorzila. Amém. Bom dia, Xande, Vera. Aleluia. Closet também aqui, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Tudo bem com vocês? Na graça. Louvado seja Deus. Deus é bom. Amém. Sua misericórdia se renova a cada manhã, diz a palavra. Aleluia. Nós podemos nos alegrar, porque Deus é Deus. Ninguém pode ser semelhante a Ele. Ele está no trono. Seu é o governo, a soberania sobre todas as coisas. Na última live nós falamos que Deus é o juiz sobre tudo. Alguns ele abate, outros ele levanta. Amém. Falamos sobre a soberania de Deus, o livre-arbítrio do homem e a misericórdia de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Dia mais que abençoado, em nome de Jesus. Bom dia, Fran. Bom dia, Ana Paula. Amém. Amém. Casimiro, Andréia ou o Isaac. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos compartilhar então o Salmo 76. É um salmo curto. É um salmo que expressa o poder de Deus em sua habitação. Você sabe qual a habitação de Deus para nós? A habitação de Deus está no Espírito, mas Deus também habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, amém? Se você quer inserir Deus no cenário, se você quer colocar Deus no meio das suas lutas, se você quer atrair a presença de Deus, dos anjos, no meio das suas batalhas de dificuldades, aprenda a louvar a Deus. Amém? Você louva a Deus pelo que Ele é. Você louva a Deus pelos seus feitos poderosos. Você louva a Deus pelo seu nome. Você louva a Deus pelo que está escrito na sua palavra. Você louva a Deus porque você em Cristo Jesus se tornou como Ele é, justiça, Filho amado. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Há muitas razões para louvarmos ao Senhor. No início desse ano, o Senhor nos deu o Salmo 103, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pensa neles, aliste-os. E aí Davi diz: é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, e Ele sara todas as minhas enfermidades. Quem da cova redime a minha vida, e Ele me cerca de bondade e de misericórdia, de sorte que a minha mocidade se renova e a minha velhice então fica cheia de frutos de vigor. Bendito seja o Senhor por isso. Amém. Amém. Então, bendizer ao Senhor. Esse salmo é um salmo também de louvor, porque Deus destrói os seus inimigos. Quem é como o Senhor? O salmista aqui, Asaf, está dizendo: quem pode, né, determinar as coisas, como ele deve fazer, por que deve fazer? A terra treme diante do seu nome. Os salmos dizem então: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém é Jerusalém, está o seu tabernáculo, e em Sião, também o monte Sião, aponta para Jerusalém, a sua morada.
Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Quem pode? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Amém. Então o salmista está dizendo quão poderoso é o nosso Deus, quão grande ele é. Amém. Mas eu gostaria de me deter aos 2 primeiros versos para a nossa mensagem e bênção para este dia. Conhecido é Deus em Judá, grande, grande é o Senhor, grande o seu nome em Israel. Gadol, em hebraico, grande, abundante. Que nome! O nome do Senhor é um nome poderoso. Em Salém está o seu tabernáculo. Veja que em Jerusalém e em Sião a sua morada. Sião e Salém, Salém é paz, de onde vem a palavra shalom também, a raiz, ou seja, paz, paz. Então, o Senhor habita na paz, o Senhor habita em Sião. Sião é um tipo, né, da igreja do Novo Testamento, a igreja. E isso é lindo quando consideramos a questão do Monte Sião, onde Deus está. Deus, através do apóstolo Paulo, fala sobre a analogia entre Agar, apontando para o Monte Sinai, apontando para o Velho Testamento, para aqueles que querem viver na lei, e o Monte Sião como Sara, que teve Isaac, o filho da promessa, apontando para aqueles que estão na graça do Senhor e vivem essa cultura do reino, vivem na dependência do dom, da justiça, da abundância, da graça, para reinar em vida. Isso é lindo. Paulo faz esta alegoria em Gálatas 4, ele diz: Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Bem, se você quer viver através do seu desempenho para obter o favor de Deus, isso envolve a lei. A lei você tem que cumprir, tem que obedecer para poder ser abençoado. A graça, Cristo obedeceu, Cristo te liberou as bênçãos, em Cristo Jesus você desfruta da obediência dele, amém, porque ele obedeceu completamente toda a justiça de Deus. Aí diz: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então você vê aqui a carne e o espírito. Então a lei é tudo que você faz na carne. A graça é tudo que você recebe ou faz no espírito. Amém? Então se algo que eu faço vem da minha carne, seja habilidosa, né, seja algo bom até ruim, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, que tipifica a carne, ela tem coisas ruins e coisas boas. E a outra árvore é a árvore da vida. Tudo que eu faço pela árvore da vida é o filho da promessa. Tudo que eu faço através da minha habilidade própria, sem depender do espírito ou da carne, então, a origem sendo a carne, isso é a carne, segundo a carne. Então veja que lei é a carne e graça é o Espírito. Paulo segue: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aleluia, que lindo, que alegoria, amém? Então Paulo usa, né, o Monte Sinai, onde a lei foi entregue, como Agar, que gerou filho para a escravidão.
E ele fala do Monte Sião como Sara, que gerou Isaac, o filho da promessa. Aleluia, amém. A pergunta é: em qual monte você está? Amém. Deus está no Monte Sião. Deus faz morada, diz a Bíblia, no Monte Sião, em Jerusalém, a Jerusalém celestial, está o tabernáculo de Deus. Essa palavra tabernáculo é a mesma que Davi usa quando diz nos Salmos que Deus me ocultará nos pavilhão, no recôndito, amém, do seu tabernáculo. Essa palavra, o lugar secreto, onde eu sou protegido, é o Monte Sião. Então esse monte fala de proteção, de intimidade, é o monte do Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo está no Monte Sião e não está no Monte Sinai. Isso significa que seu estilo de vida deve estar debaixo da graça e não debaixo da lei. Se você tentar viver debaixo da lei, você está no Monte Sinai. Você sabe, até o povo receber a lei no Monte Sinai, eles eram rebeldes, eles murmuraram diversas vezes, e Deus atendeu todos os pedidos daquele povo, todos. Não houve um único juízo. Mas a partir do momento que o povo recebeu a lei, então eles tinham que viver debaixo da lei, certo? Que receberam a lei, Deus se relacionaria com eles a partir da lei. Então, sempre que eles murmuravam, agiam na carne, havia juízo. Havia juízo. A única coisa que livrava o povo é quando eles sacrificavam o cordeiro. Muitas vezes Israel foi colocado debaixo de pestes, de mortes. Por quê? Porque eles viviam debaixo da lei, no Monte Sinai. Mas você não. A Bíblia diz que você é filho da Jerusalém, que é lá de cima, que é livre, a nossa mãe. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia segue dizendo: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Assim também agora. Eu não sei se você lembra da história. Abraão teve Ismael com essa Agar, egípcia, e o menino tinha em torno dos seus 13 anos quando nasceu Isaac. Isaac ia crescendo, mas Ismael debochava dele, perseguia Isaac. E aí Sara disse para Abraão: não vai viver junto, manda o filho da escrava embora. A Bíblia diz que isso pesou muito no coração de Abraão. Ele foi orar e Deus falou: ouça Sara porque ela está certa. Bem, Abraão nem imaginava, dentro desta alegoria, que a carne é simbolizada por Ismael. Isso significa que a carne sempre perseguirá o espírito. A carne sempre tenderá a abafar as coisas do Espírito. E você foi chamado para viver no Espírito e não na carne. Viver no Espírito é ser guiado debaixo da graça, estar debaixo da graça, posicionado no monte certo. Você tem que cravar os pés no monte certo, mesmo que venham os dias maus, mesmo que entre sobre a terra uma recessão, mesmo que o mundo cheio de trevas queira te assediar, se você estiver no monte certo, você está no lugar da habitação de Deus, onde Deus se manifesta. Aleluia, isso é poderoso, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de filiação pelo qual nós clamamos: Abba, Pai, amém? É no Monte Sião, debaixo da graça, amém, que você reconhece a paternidade do Pai, que você encontra identidade, segurança nesse amor eterno por você, amém? Aleluia. A Bíblia faz uma comparação também muito linda entre o Monte Sinai e o Monte Sião, lá em Hebreus, capítulo 12. Ele diz assim, o escritor: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade. Bem, quando Moisés subiu no Monte Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava, havia fogo, havia trevas, havia relâmpagos. A visão era aterradora. O próprio Moisés, diz a Bíblia, que ele subiu com medo. Se um animal tocasse o monte, sairia uma espada e mataria um animal. O povo todo de longe, observando aquele cenário como um vulcão em erupção. Bem, essa era a cena do Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, veja que existe fogo.
A lei, ela tem fogo, mas ela não ilumina você. Só a vida pode iluminar você. Só a vida de Cristo Jesus, só a graça dele recebida pode dar direção na sua vida. O fogo do Monte Sinai queima, dói, afasta, mas o fogo da nova aliança é um fogo que purifica, que remove, que aperfeiçoa, que manifesta o ouro da natureza divina que há em você. Aí o texto segue, e ao clangor, no Monte Sinai existia trombeta, som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. O povo diz para Moisés, fala Deus com você, nós vamos te ouvir, nós não queremos ouvir Deus. Sabe, quando você prefere ouvir homens e não a Deus, quando você busca conselho nos homens, sem ter buscado primeiramente em Deus, você está no monte errado. Você está no monte errado. Toca a trombeta, é hora de você mudar de monte, amém? Vem para o monte da graça, vem para o lugar onde você sabe que é filho, que o acesso ao trono está liberado pelo sangue de Jesus, que não há consciência de culpa nem de condenação, mas aquele que está sentado no trono é o sumo sacerdote que penetrou os céus por você. Ele abriu um caminho novo, amém? Cheio de novidades de vida, cheio de vida, não de morte, amém? Aleluia. Então veja que o Monte Sinai, onde a lei é anunciada, as pessoas têm receio de ouvir a Deus. Ou as pessoas querem ouvir a Deus através de outros. Lembra no Monte da Transfiguração, quando apareceram Moisés e Elias para Jesus? Bem, Pedro diz, bom estarmos aqui, façamos 3 cabanas, não vamos mais sair daqui. Moisés representa a lei, nesse caso o Monte Sinai, e Elias representa a ordem dos profetas. As pessoas que não vivem debaixo desta graça, que não vivem no monte correto, Monte Sião, mas vivem no Monte Sinai, elas sempre vão ter Moisés e Elias na mesma proporção que tem Jesus. Eles têm Jesus, mas vamos fazer 3 cabanas aqui iguaizinhas, uma sua, outra dele, outra dele. Então Pedro falou que não sabia, ele colocou a graça na mesma proporção que a lei e os profetas. Impossível, a graça é Cristo, é Deus revelado entre nós. Bem, mas já reparou que as pessoas normalmente querem regras para viver? Moisés representa a regra. Olha, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Claro que você tem que obedecer o que está escrito, senão você não vence o diabo. Mas a sua base é assim, não, me dá uma regra para eu poder saber se eu posso ou se eu não posso. Quando você precisa de uma regra, de uma lei, para saber se você pode ou não pode, você não depende da vida interior. Existe uma vida em você. É a vida do Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. É Jesus, o Pai também, eles são um. Veja, eles vivem em você. Você tem que depender da vida interior. Não mais vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé naquele que me amou e por mim se entregou. Então, eu vivo pela vida de Jesus. Nem tudo que a razão aprova, a vida aprova. Nem tudo que é correto me convém. Você tem que viver pela vida do Espírito que está em você. Se você vive na dependência do que vê, do que sente, do que julga, da opinião das pessoas, você vive na base do Monte Sinai. Você está debaixo da lei. Sai, troca de monte hoje. Mas se você vive no Monte Sião, você vive na base do Espírito. Amém? Aleluia. Você recebe as promessas, porque você é o filho da promessa. Você não é um filho da escravidão. Então você tem que estar na base correta. Se você está no lugar errado, a bênção de Deus não pode atingir você completamente se você está no monte errado. Bem, Elias simboliza os profetas. Já viu pessoas assim? Quando se ouve que tem um profeta que fala em nome de Deus, eu creio em profetas, eu creio nos dons da palavra do conhecimento, da palavra de sabedoria, amo esses dons, o discernimento do Espírito, a profecia e outros dons do Espírito Santo são fantásticos, são poderosos, são perseguidos, amados, amém? Todavia, se você, para ouvir de Deus, depende de alguém falar com Deus e trazer o recado para você, você está na base errada, você está no monte errado.
Porque os profetas da velha aliança, eles ouviam de Deus e transmitiam ao povo. Mas isso é a velha aliança. Na velha aliança, se você quisesse realmente ouvir Deus, você tinha que procurar o profeta e pedir para o profeta orar a Deus para saber se você vendia, comprava, casava, né? Se você tinha que seguir, mudar ou não. Ou seja, as direções para coisas da vida, você tinha que ir até o profeta. E ele, então, consultaria a Deus. Os reis tinham profetas e eles consultavam a Deus. Eu devo ir para a guerra? Não devo ir? Devo fazer o quê? E Deus falava através dos seus profetas. E ele continua falando. Mas na nova aliança, você é filho. Você é filho, você está na mesa. Você não precisa pedir para alguém falar com o seu pai para que o seu pai te dê um recado através de outro. Também eu não mando recados para o meu filho através de outra pessoa. Eu falo diretamente com ele. E ele também não fala comigo através de outra pessoa. Ele fala diretamente comigo. Isso significa que se você está na base certa, no Monte Sião, onde Deus habita, lembra que o nome do Senhor é grande, 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 se manifesta em força para destruir os teus inimigos, para quebrar os arcos daqueles que lançam flechas, palavras malignas contra você, aqueles que estão tramando planos, ciladas contra você. Então, você tem que estar no monte certo, o monte da graça. E tem que louvar a Deus por isso. É o louvor que estabelece a posição que você está. Amém? Então, eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz, eu estou na base certa. Aleluia, amém? Eu tenho por mãe Sara. Sara recebeu filho pela promessa. Você vai receber tudo pela promessa de Deus. Não é você que adquire riquezas, diz a Bíblia, é o Senhor que está por trás de toda habilidade, toda inteligência, de tudo que aconteceu na sua história de prosperidade. Foi Deus que te trouxe até o lugar onde você está, amém? Então nós estamos falando de duas bases nesse salmo, amém? Não seja esse que precisa de um intermediário para falar com seu pai, porque todos que são filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esta unção que vós recebeste, você não precisa de alguém que te ensine, mas a própria unção que está em você, ela te ensinará todas as coisas. Amém? Aleluia. Não significa que você não deve obedecer a ordem, seguir a ordem do reino de Deus. Deus coloca mestres na igreja para te instruir, profetas para te motivar, pastores para cuidar de você, evangelistas para ganhar vidas. Deus tem os seus múltiplos, né, na igreja, a multiplicidade da graça, da sabedoria de Deus sobre a igreja. Nós somos membros de um corpo. Todavia, você é filho, por favor. O véu foi rasgado, o caminho já está aberto. Você se aproxima pelo sangue de Cristo, confiando no sumo sacerdote, que ele já foi aceito e a obra foi consumada. Então você pode ir diante do seu pai, falar com ele, ouvir a ele. Você pode encontrá-lo nas escrituras, você pode receber a palavra diretamente dele. Você não precisa de Moisés e nem de Elias, você precisa de Jesus. Jesus. Quando Pedro fala isso, a Bíblia diz que os céus, as nuvens de Deus encheu, né? Imagino que veio a nuvem estava no Monte Sinai, mas a nuvem veio sobre aquele monte também, e uma voz como de trovão. Imagina você ser, né, inserido numa nuvem, uma voz de trovão falando do lado de você. Bem, Pedro ficou atemorizado, prostrou-se no chão e Deus disse, este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. Jesus é graça e verdade. A ele ouvi o Filho. Quando Pedro se levanta, não tem mais ninguém, só Jesus. O Pai disse, a ele ouvi. Amém? Então, você tem que ouvir Jesus. Você tem que ouvir a palavra da graça. A palavra da nova aliança, amém, feita em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Bem, pois já não suportavam, diz o texto, que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Então veja, medo de aproximação, medo de condenação,
Aqueles que estão no monte errado, no monte Sinai, vivem constantemente debaixo de medo e condenação. Eles não louvam com liberdade, eles ficam em silêncio muitas vezes, porque eles simplesmente estão debaixo de condenação, de culpa, têm peso na consciência, e eles não se relacionam com Deus como Pai, eles se relacionam como um Deus distante, como um Deus que não pode ser visto, sentido, tocado, ouvido. É a base completamente errada. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Veja, o próprio amigo de Deus aqui tinha medo, trêmulo, porque o monte Sinai, o monte onde se vive na base da lei, é o monte que te traz medo, te traz preocupações. Amém? Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Mas a boa notícia é, a partir do verso 22, o escritor diz assim: mas, aleluia, tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aleluia, bendito seja Deus, porque nós não estamos debaixo da velha aliança, não estamos no Monte Sinai, nós chegamos ao Monte Sião, morada de Deus, habitação de Deus, Deus habita no meio dos louvores. Quando você louva a Deus, você está no monte certo. Quando você murmura, você está no monte errado. Toda murmuração, toda reclamação, toda falta de reconhecimento do que Deus tem feito, toda falta de reconhecimento da sua bondade, isso coloca você no monte errado, no monte da lei, no monte da murmuração, e é isso que aquele povo vivia fazendo. Mas Deus diz que ele trouxe você para o monte Sião. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Você vê então que aqui o Deus vivo está lá, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia dos santos, ou seja, na nova aliança, viver debaixo da graça é você saber que o Senhor está no monte certo, presença de Deus, Jerusalém celestial, consciência da eternidade, anjos trabalhando ao seu favor. Amém? Aleluia. Bem, há muitas promessas sobre aqueles que estão no Monte Sião. Vou ler algumas. Elas estão, na sua maioria, nos Salmos. Aleluia. Alguns nós já passamos. O Salmo 2 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então o rei, governo, está no Monte Sião. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Mais uma vez, Davi, os salmistas afirmavam: Deus habita em Sião. Amém? Então, quando você louva na base da nova aliança, da graça, reconhecendo o que Jesus fez por você, pode esperar incontáveis hostes de anjos disparados, enviados ao seu favor para te guardar, te proteger nesse mundo tenebroso. O Senhor é grande em Sião. Aleluia. Amém. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo-te: dominas entre os teus inimigos. Quando você está na base certa, você está na graça, você tem autoridade de Jesus, você tem liberdade de usar o nome de Jesus. Pedro cura um coxo e diz: não foi a santidade que nós temos, não foi nada a não ser a fé no nome de Jesus que deu vida, força a este paralítico. Então, sinais, prodígios, poder de Deus é visto quando você sabe que o nome te pertence. Amém? Você pode usá-lo não por causa da sua grande santidade, mas simplesmente porque a graça dispõe tudo a você pela fé. Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre esta quinta-feira, que você está no Monte Sião. Você está no Monte das Promessas. Você está no monte onde os anjos de Deus estão ao seu derredor para te guardar, te livrar do mal, e que o Senhor prospere você a tal maneira que as pessoas fiquem impressionadas.
e você vai poder testificar que é o favor de Deus, que é Cristo Jesus que te deu força, poder para produzir riquezas. Que o Senhor abra portas em nome de Jesus. Pela autoridade deste nome, eu declaro que toda resistência contra você, contra o seu avanço, contra a sua prosperidade, sejam despedaçadas, destruídas, em nome de Jesus Cristo. Toda oposição maligna que impede você e a sua casa de desfrutarem do melhor de Deus, seja desfeita, que se dissipe como a neblina. Eu declaro que o Senhor Deus, Ele te conduz no triunfo de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a cura que te pertence no corpo, na alma, seja curado, curada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, porque você está na base da nova aliança, amém? Todas as coisas já estão consumadas, aleluia. E Deus dá ordem para destruir os teus inimigos, para que você domine sobre as circunstâncias que querem, às vezes, paralisar, querem desviar você, levar você para a base errada. Não, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade. Amém? Para que vejas a tua prosperidade durante todos os dias da tua vida. No nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que bênção poder compartilhar essas verdades tão maravilhosas que enchem o nosso coração de alegria e fé. Amém, amados irmãos. Abraço carinhoso. Amém. Rosane, Valéria, Alex, Cássia Pesolato, amém. Paz para vocês. Não deixe de compartilhar o vídeo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.